Caros alunos, vamos iniciar a unidade 2, que trata-se sobre custo de capital. Inicialmente, temos que identificar custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É aquela situação em que o investidor tem que fazer uma escolha. Por exemplo, compro um trator ou construo um barracão para armazenar minha produção. Então ele tem que optar. Isto chama-se custo de oportunidade. E para qualquer projeto ou proposta de novo investimento, tem que se levar em consideração os custos de investimento e também os custos operacionais. Esses dois custos é que compõem o custo de capital. Custos de investimentos, eles subdividem-se em fixo e custo de giro. O que são os custos fixos? É aqueles que envolvem maquinários, construções rurais ou outros investimentos. Custos em giro é o estoque em matérias-primas e recursos necessários para sustentar as vendas a prazo. Ou seja, aquele capital, aquele estoque, aquela produção que eu vendo para receber daqui 30, 40, 60 dias, eu tenho que ter capital suficiente para sustentar, esta venda a prazo. Também, o custo de capital é analisado de duas formas. Uma delas é o método do valor presente, ou seja, é aquele cálculo que se faz do custo total no presente, na data de hoje, vamos supor. E o outro é o método do valor anual uniforme equivalente, ou seja, o custo deve ser distribuído uniformemente durante a vida útil do projeto. Também, ele é sendo denominado de custo de recuperação de capital. Então, temos aqui o exemplo 7 do e-book, que diz o seguinte: uma cooperativa de produção pretende expandir o setor de produção com um investimento fixo de R$500 mil e capital de giro adicional de R$50 mil. Supondo uma vida útil na nova linha de produção de 15 anos e um valor residual de 20% para o investimento fixo, como deve ser considerado este tipo de custo nos métodos valor presente e valor anualizado uniformemente equivalente, sendo que a taxa mínima de atratividade é de 10% ao ano. Então, para calcular o exemplo 7 do e-book, temos os dois métodos aqui expostos. Para o método do valor presente, o custo do investimento é calculado utilizando a fórmula a seguir. Valor presente igual a menos o principal mais a recuperação, que multiplica o fator de formação de capital. Esta notação, lembrando, ela encontra-se em qualquer livro que tenha a tabela financeira. É uma notação internacional. Então, impostando os dados do exemplo. Principal, 500 mil, recuperação de 150 mil, ou seja, os 50 mil de capital de giro, mais o 20% sobre o capital investido, que é de 500 mil. Então, 20% de 500 mil é 100 mil, mais 50, 150. E o fator de formação de capital, 0,239392, que é o índice que encontra-se em qualquer tabela financeira. Então, substituindo e fazendo a multiplicação, o 500 mil mais 150 vezes o fator, 0,23,92, resulta em menos 514.091,19. Então, se fôssemos calcular hoje, esse investimento, o custo total dele seria de 514.091,19. Então, o valor presente representa esse custo para esse investimento. O outro método do valor anualizado uniformemente equivalente é o custo de recuperação do capital utilizando a seguinte fórmula.
menos P, que multiplica o fator de recuperação de capital, mais o capital de recuperação, que multiplica o fator de formação de capital. Então, substituindo os valores, temos 500 mil, que multiplica esse fator, mais 150, que multiplica este fator, resultando em menos 67.589,60. Este valor ele é distribuído uniformemente durante a vida útil do projeto, ou seja, durante os 15 anos em que o projeto foi realizado. Toda a tabela do custo de capital, todas as despesas, depreciação, encontra-se, né, no e-book, no final, como um anexo, ok? Então, lá no anexo do e-book, encontra-se todos os cálculos, todas as despesas realizadas com esse investimento, que vai resultar nesses valores. Com esta fórmula, né, com este exemplo, encerramos a unidade 2 da disciplina. Bons estudos a todos.